Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de tag. Essa aqui é uma tag que eu quero fazer no meu canal, que eu vou chamar de Minhas Histórias. O que eu quero fazer nessa tag? Eu também sou escritora, então eu pensei em fazer uma tag onde eu falo das minhas experiências escrevendo. Então, hoje, gravando esse vídeo, eu acabei de terminar de escrever o meu livro. Eu passei um ano trabalhando nele. Então, eu adquiri muito conhecimento de pesquisa, de estudo que eu fiz, até de sentar e escrever mesmo. E eu pensei, por que eu não compartilho isso também no meu canal? Já que a ideia é falar sobre livros, escrita e filmes e etc. Então, eu vou trazer dentro dessa tag esses detalhes da minha experiência como escritora. Eu sei que muitas pessoas que falam sobre livros e lançaram livros falam das suas experiências como escritora, mas cada um é cada pessoa passa por uma coisa diferente enquanto está dentro desse processo. Eu imaginei, a minha experiência também pode acrescentar alguma coisa para alguém. Então, eu vou fazer e eu acho que é interessante compartilhar tudo com todo mundo. Então, vamos à tag. Hoje eu vou falar de como eu escolho os nomes dos meus personagens. Enquanto eu lia os livros, antes de começar a escrever, eu ficava, caramba, como é que os personagens têm um nome tão perfeito para eles? De encaixar tão bem, assim, tanto na história como com ele, a personalidade do personagem ficava tão bem feitinha e eu acho que o nome, não sei, era uma impressão que eu tinha. Eu não sei se mais gente também sentia isso enquanto eu lia. Se você sentia isso também, por favor, deixa isso nos comentários, só pra eu me sentir menos maluca, por favor. Mas era uma coisa que me chamava muita atenção, essa coisa de combinar, de ficar tudo bem encaixadinho, e isso me deixava encantada. Até eu começar a escrever, eu não entendia como isso era possível. Aí, comecei a criar as minhas histórias e comecei a pensar, cara, como é que eu crio um nome de personagem? E eu fiquei, cara, eu não preciso criar um nome, eu pesquiso e... Enfim, com o tempo eu comecei a ver como os nomes combinavam, eu comecei a entender o porquê disso. Tá, eu vou comentar aqui 3 pontos que eu percebi que eu uso com mais frequência na hora de escolher o nome do personagem, né, dos personagens das histórias. E eu também gostaria de deixar claro que isso aqui não é uma técnica certa que vai funcionar para todo mundo. É o que funciona para mim na maioria das vezes. E que talvez, se você não pensava nisso, você pode testar e se der certo, ótimo, né? Se não der, até você encontrar o seu jeito, é super tranquilo. Tipo, ai, meu cachorro tá engasgando. Tá tudo bem. Até você encontrar o seu estilo, tudo bem. Não precisa ficar preocupado de que isso não deu certo. É bom pra todo mundo. E outra, achar os nomes dos personagens, eles requer muitos fatores diferentes. Um deles é pesquisa, é você analisar local, tempo, ambiente, tudo isso. Então, às vezes, o que eu vejo num exemplo que eu vou dar não funciona e eu preciso recorrer a outra forma que eu não tô acostumada a fazer. Então, deixando esses avisos, vamos começar. O primeiro ponto que eu acho muito legal pra mim é olhar os agradecimentos dos livros. Sempre tem muitos nomes lá atrás, porque um livro você não publica ele sozinho, né? Tem editoras, capistas, enfim, tem muita gente que trabalha no processo de criação do livro. Então, o autor, quando agradece, ele coloca o nome de todo mundo que trabalhou. Então, às vezes eu olho lá atrás, porque tem muita gente, são muitos nomes e sobrenomes diferentes que estão ali em conjunto e tal. Então, é um lugar que eu olho quando eu tô escrevendo e eu preciso de um nome e eu tô com um livro na minha cabeceira, eu sempre tô lendo um livro, então eu pego ele, olho no agradecimento, procuro lá os nomes, vou nome por nome, eu gosto de um nome, eu anoto, eu gosto de um sobrenome, eu anoto, eu gosto da combinação dos dois, eu anoto, porque se eu não for usar naquele livro, talvez eu use em algum outro. Então eu sempre olho os agradecimentos, que eu acho muito legal a quantidade de gente que trabalha e os nomes que tem ali são fáceis de você poder incorporar em uma história. Um exemplo que eu tenho pra isso é na época que eu tava escrevendo o conto Post-it pra você. Eu tava lendo com Amor Simon na época, e aí eu peguei o nome de um dos editores do livro e coloquei em um dos personagens da história. Nesse caso funcionou pra mim, eu consegui encontrar um nome que pra mim ficou legal e combinou com o personagem. Pode ser, em outras vezes que eu fiz isso não deu certo, mas me ajudou a pensar em uma linha de raciocínio, de pesquisa, para encontrar o nome de um personagem parecido com o que estava ali. Então, esse é um exemplo que eu tenho para dar, tá? O próximo ponto
é pesquisa. Como eu falei, existem várias formas e vários motivos para você precisar pesquisar realmente o nome. Um exemplo que eu trouxe é, por exemplo, assim, eu estou escrevendo um livro sobre a Índia. O personagem ele é indiano, a família é indiana, vai se passar lá. Por que eu vou colocar um nome brasileiro no personagem indiano? Não, pra mim não faz sentido esse tipo de pensamento. Então na minha cabeça eu vou pesquisar nomes comuns na Índia. Hoje a gente tem acesso à internet, tudo fica muito mais fácil. Você bota lá na pesquisa e você encontra os nomes, uma lista enorme de nome, sobrenome, de homem, de mulher. Você pode organizar a forma que você quiser pesquisar. E aí é uma coisa que eu faço. Eu quero escrever um livro sobre isso, então eu pesquiso. Porque se você quer incorporar mais o personagem na cultura, essa pesquisa é super importante para deixar assim tudo mais fácil para você e até o leitor não ficar, caramba, o cara é indiano e tem o nome José, entendeu? Não faz muito sentido. Então é uma coisa que eu faço, pesquiso sempre. Mas a minha história, eu criei o mundo e os nomes são diferentões. Sim, mas quando você cria um mundo, você se baseia em alguma coisa que você conhece, em alguma cultura que você conhece. Então, se eu for escrever um livro que eu me baseei na cultura japonesa, mas ele não se passa no Japão de hoje e tal, ele se passa numa cultura parecida, eu pesquiso os nomes japoneses, né? Nome e sobrenome japonês, por quê? É parecido, é uma referência de cultura. Mas às vezes o que eu faço? Eu não coloco o nome 100% igual. Eu mudo alguma letrinha, eu tiro uma letrinha, coloco uma outra para deixar uma tonalidade diferente, né? Um tom diferente. Então eu faço essas mesclas para deixar mais parecido com o meu mundo, mas também para não perder a referência de cultura que eu peguei. Então é uma coisa que eu faço. Um exemplo que eu tenho para isso de uma história que eu escrevi é a Universidade de Winterdale. Eu pesquisei na época nomes comuns americanos. Na época eu queria nomes dos Estados Unidos mesmo, porque a história se passava em um ambiente parecido com a América do Norte. Então eu pesquisei e o nome de todos os personagens são nomes comuns dos Estados Unidos. É muito simples, você bota no Google, resolve. Então é uma coisa que eu trouxe porque eu achei que ficaria mais fácil e bem mais incorporado na história os nomes serem daquela cultura. O terceiro ponto, gente, eu vou ser sincera com vocês. Às vezes eu fico meio envergonhada de falar isso, mas assim, o terceiro ponto é The Sims. Sim, o jogo dos bonequinhos com aquele diamante na cabeça. Eu uso esse jogo pra usar o gerador de nomes que tem lá. Na hora de você criar um personagem, tem um gerador de nomes, você pode botar no aleatório. E lá tem muitos nomes. Tem um banco de dados enorme que... acho que de todas as vezes que eu joguei e fiquei lá clicando pra fazer, né, procurar um nome aleatório, eu raramente vi um nome igual. Então, assim, é uma forma muito boa e divertida de você procurar nomes. Assim como eu faço nos agradecimentos, eu fico lá clicando nome e sobrenome, aí eu anoto um nome que eu gostei, um sobrenome que eu gostei, ou uma combinação dos dois que eu achei legal, que soa interessante, que na minha cabeça ficou legal para um personagem. Então eu uso esse banco de dados do The Sims. É muito divertido e eu gosto muito de fazer isso lá. Não sei, é uma forma de encontrar realmente inspiração, porque às vezes eu não uso os nomes, ou talvez nunca vá usar, mas às vezes como funciona nos agradecimentos, aquilo me inspira a pesquisar uma certa linha de nomes para os personagens, então é bem interessante. Eu não tenho nenhum exemplo, eu acho. Não tem. Não tem exemplo de história que eu escrevi com nome gerado no The Sims, porém teve um nome e um sobrenome, uma combinação que eu gostei muito e que eu anotei pra usar em alguma possível história no futuro. Tá lá anotadinho, bem direitinho o nome. Eu achei muito legal ele, então eu anotei, mas eu não usei ele para nada. Então, essas foram as 3 coisas que eu uso com bastante frequência para pensar nos nomes, né, dos meus personagens. Porém, algumas pessoas homenageiam amigos, familiares e colocam os nomes deles nas histórias. Por exemplo, eu fiz isso em Onde Está Jazz. Eu coloquei o nome de 2 amigos meus em 2 personagens da história, como homenagem por eles terem me ajudado muito quando eu falei que queria começar um blog há um tempo atrás, há um ano atrás. Então eu coloquei o nome deles na história como forma de agradecimento, né, como homenagem.
E eles são dois personagens que estão sempre juntos com as personagens principais, então eles estão sempre ali perto e eu me senti bem fazendo isso, colocando eles ali, trazendo eles mais pra perto de uma coisa que eu gosto tanto, que é escrever. Então tem essa maneira também, tem muita gente que faz isso, junta nomes de duas pessoas que gostam e faz um pra colocar na história. Eu vi também que existem muitos aplicativos de celular que funcionam como geradores de personagens, geradores de nomes. Eu nunca usei nenhum deles, mas na minha Play Store tá salvo um monte de aplicativos parecidos. Porque eu falei, vou salvar e quando eu tiver vontade ou quando nenhuma das minhas maneiras funcionar, eu uso ele pra ver. Pode ser que surja alguma coisa diferente. Então eu não posso dizer quais que eu uso ou quais são melhores, porque eu nunca testei nenhum deles. Mas para quem tem dificuldade de pensar ou acha que pode ser mais fácil, os aplicativos estão sempre lá para ajudar e eles devem ser bem simples de usar. Então são essas maneiras assim que eu vejo que são além das que eu uso. Não sei como funcionam as outras pessoas, como cada um vê o seu nome, escolhe os nomes, né, dos personagens, mas eu creio que não seja tão diferente assim, principalmente da parte de pesquisa. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado, tá, esse vídeo para quem quer começar a escrever e não consegue pensar em nome de personagem, ou para quem nunca parou para pensar nisso, de como é que escolhe o nome e tal. Então eu espero que isso tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de comentar abaixo com aquela pergunta de se só eu achava que os nomes encaixam tão bem e ficava super anestesiada com essa ideia, tá? Eu também queria propor para quem escreve também colocar nos comentários a sua forma de escolher os nomes, se você usa aplicativo, qual aplicativo que você gosta, que você usa, e aqueles que você recomendaria a usar. Quem sabe eu faço um outro vídeo fazendo testes desses aplicativos, não sei. Eu também deixo um recado que as histórias que eu comentei aqui como exemplos, né, post-it pra você, a Universidade Winterdale e Onde Está Jazz, eu vou deixar o link de cada história na descrição do vídeo para vocês irem diretamente para lá. Então, para quem quiser ler e conhecer a minha escrita e conhecer os personagens que eu criei a partir dessa ideia desses nomes, eu vou deixar aqui embaixo. Assim como todas as minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, por favor, clica lá e me sigam para a gente conversar e criar uma comunidade também nas redes sociais. Eu vou estar sempre postando atualizações lá. O meu blog e o Wattpad eu vou deixar ali embaixo também para quem quiser ler outras coisas. O blog ainda está com muito conteúdo e o Wattpad para quem prefere ler lá na plataforma. Não esqueçam de curtir, comentar o vídeo, de compartilhar, que isso ajuda muito pro rendimento do vídeo subir e ele ser ranqueado melhor e levado para outras pessoas, tá? E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos sobre esse assunto, se vocês quiserem. E é isso. Eu acho que esse é o meu recado para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!